sábado. Feliz sábado a todos. Eu ouvi alguém dizer amém aí no meio. Eu disse amém. Eu disse amém. Amém também. Certo. Tá certo. Feliz sábado a todos. Que nós estejamos na presença de Deus, concluindo a nossa série. Nós já estamos aí faltando quantos dias para terminar? 2. Hoje e amanhã aqui. Lá na igreja, domingo. Domingo tem batismo. E aí? Você vai se decidir por Jesus também? Amém. Saiba que o dia, você que ainda não é batizado, saiba que o dia de decisão ainda é hoje, viu? Nós se batizamos todo dia. É isso, mas eu me refiro àqueles que ainda não, no caso, não tomaram a decisão. Hoje é dia de decisão. Existem pessoas que, no caso, elas estão em cima do muro. E desça do muro e quanto é tempo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito curioso. Talvez você já tenha notado, mas no mundo você vê que há muitas religiões, não é isso? Você vai encontrar a religião budista ali, né? A religião judaica, você vai encontrar várias outras religiões, vertentes aí, né? Tem o ateísmo aí, né? Que não acredita em Deus. Tem até o satanismo existe também, né? Que é uma religião que eles no caso, adoram o inimigo. Mas existem muitas religiões, agora falando, religiões com o nome de cristãs. Eu vi até um vídeo no Instagram, porque eu não estou com o celular aqui agora, senão eu iria mostrar os 5 nomes mais curiosos das igrejas que eu já vi no Brasil. E aí? Porque é muito interessante você parar e pensar, né? Tem igreja assim com diversos nomes. Eu já ouvi falar de uma igreja com o nome do Cúspide de Jesus, a Igreja Pentecostal do Cúspide de Jesus. Eu já ouvi falar de uma outra que eu não sei se é verdade, mas alguém falou de uma igreja que tem por título "Eu vou e você fica". E aí? Como é que explica esse negócio? Espera aí. Quer dizer que você veio aqui falar mal das igrejas? Não. Mas nós temos, cada esquina, uma igreja com nome diferente. Nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ali na Avenida Flamboyant. Tem a Igreja Metodista, depois tem a Pentecostal, ali você vai ter a Poder Celestial. Mais abaixo você vai ter outras igrejas ali com outros nomes também. Existe uma igreja mesmo que tem um nome, olha só que nome, Elissar. Igreja Pentecostal Elissar. Aí eu falei, peraí, o que é Elissar que eu nunca ouvi falar? Aí quando eu fui pesquisar na Bíblia, Elissar era o neto de Noé. Tem igreja de sapato de fogo também, né? Tem isso também. Então, por que nós estamos citando isso daqui? Porque olha só, existem muitas igrejas. Deus amor. Muitas igrejas, muitas denominações. Viu? Essas são as principais aí que a senhora está citando. Mas eu estou citando outras vertentes assim, que acontece, que a maioria das igrejas hoje que acontece, que surge, é assim. Ela surge de uma discussão. Às vezes o pastor ali estava na igreja X
E aí, né, digamos, na igreja adventista, teve uma discórdia ali, né, entre um membro e outro, e aí esse membro sai e funda uma igreja com um nome parecido, com as crenças parecidas. E aí vai assim se multiplicando. Daí a pouco, outro membro dessa igreja, desse cidadão, tem problema e cria uma outra igreja. Aí por aí vai. Mas será que a Bíblia fala da igreja? O que a Bíblia fala da igreja? Porque hoje está existindo também um grupo, sabe qual é o grupo que está existindo hoje? Os desigrejados. Poxa. Os desigrejados são aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu não preciso ir em igreja, eu leio minha Bíblia em casa, eu faço minha oração em casa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e tal, e vai falando uma série de coisas. Como eu tenho um áudio no meu celular aí que tem 30 minutos, um podcast que me mandaram aí, uma pessoa falando um monte de coisas. Mas ó, a Bíblia fala sobre a igreja? Fala. Vamos ler algumas passagens. A Bíblia nos ensina sobre a igreja. No livro de 1 Timóteo 3,15. Opa, estou pegando uma Bíblia que está aberta em cima, né? Mas 1 Timóteo 3,15. O que a Bíblia fala da igreja? Primeiro Timóteo 3,15. Vamos lá? 1 Timóteo está ali depois de Romanos. Você vai passando Romanos, Tessalonicenses ali, você vai achar o livro de 1 Timóteo. A Bíblia fala da igreja. O apóstolo Paulo, é importante dizer que ele escreveu cartas para as igrejas, viu? Igrejas que estavam estabelecidas em vários lugares do mundo. Depois de Gálatas, você vai passando. Encontrou aí? Lá mais, pode ir. Certo. 1 Timóteo 3,15. Vamos orar? Pai querido e Deus eterno, nosso muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra que nós vamos ter a oportunidade de abrir agora. Te pedimos que o Espírito Santo esteja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. 1 Timóteo 3,15 diz assim, o verso 14 é um verso muito interessante. Ó. Escrevo-te essas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui está dizendo que a igreja é a igreja do Deus o quê? Vivo, coluna e baluarte da verdade. Então é interessante que a igreja cristã, no caso, no início, era chamada de, ela era chamada de coluna e baluarte da verdade. E por que é importante enfatizar isso? Se você for ver na Bíblia, a verdade tem que ser ensinada pela igreja. Sabe o que muitas igrejas hoje fazem? Omitem a verdade. E se a sua igreja, ela omite a verdade,
Você está numa igreja que, infelizmente, não está sendo verdadeira. Porque, ó, se existem no meio de tantas religiões, mais de 36 mil igrejas, cada uma pregando uma coisa contrária à outra. Eu digo uma coisa para vocês, eu pergunto, na verdade, será que duas coisas contraditórias são verdadeiras? E aí, o que você acha? Não, não, né? E vocês, o que vocês dizem? Porque você não pode ter a confiança nem de uma nem de outra, se as duas estão... Não, alguém vai estar falando a verdade. As pessoas têm que ter uma noção que se existe algo falso, existe algo verdadeiro. Igual uma sandália, né? Tem a marca verdadeira e a original. Agora a irmã falou aonde é que eu quero chegar. É nesse ponto. Se existe algo verdadeiro, existe algo falso. Então, se existe o falso hoje que está prevalecendo em nosso meio, é porque existe também o verdadeiro. Agora, o Senhor Jesus fez uma declaração muito interessante no Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos, outros nós não vamos ler, entendeu? Porque já estudamos aqui durante esses períodos que nós estamos aqui. Aí, então, nós vamos só recapitular algumas coisas. João 7,17, Jesus diz assim, olha só, João é o Evangelho. Se você... Aqui você está em Timóteo, né? Ó, João 14, aí você passa o 7, o capítulo 7, verso 17. Então, ó, João 7,17 está escrito assim, ó, presta atenção. Se alguém quiser fazer a vontade dele quem? De Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de fato de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então Jesus está dizendo assim, ó, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, deve conhecer a respeito da doutrina. Que doutrina? A doutrina da palavra. Só que hoje, infelizmente, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão pregando doutrinas que são de homens, dogmas, crenças. E que exemplo de doutrinas de homens nós podemos dizer que é pregado? Um exemplo, quando você vê muito, olha só, a Bíblia fala de prosperidade, a Bíblia fala de bênção, certo? Mas a Bíblia não ensina, não diz a você que você tem que pegar o seu dinheiro e trazer na igreja todos os cultos. E ali no caso, você ficar dando ali uma oferta, barganhando com Deus, para você no caso ter lucro, para você ter dinheiro na sua conta. Não, a Bíblia não ensina isso. Mas infelizmente existem igrejas que ensinam. E quanto mais você no caso dá, muito mais você vai receber. E isto não é bíblico. Isto não está na palavra de Deus. Eu gostaria de dizer nessa noite que se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer a palavra. E tem outra coisa que eu gostaria de falar para você. Não tenho nada contra igrejas que fazem movimentos assim, no sentido, aqueles movimentos mais, como eu poderia dizer, aqueles movimentos do cair e tal, das pessoas falarem em línguas e tal. Mas nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque enquanto existem movimentos assim, as pessoas estão com a Bíblia fechada. E o que acontece? O fato de deixar a Bíblia fechada, às vezes eu estou andando pela rua e aí
tem um irmão dessa igreja, o fato de líderes não incentivar o povo a estudar a Bíblia, faz com que alguns membros me procurem e falem assim: Jeremias, como é esse assunto na Bíblia? Como é isso daqui na Bíblia? Por quê? Porque não sabe ali, no caso, aquele assunto que não conhece. Então a igreja tem que estimular o povo a fazer o quê? Ler a Bíblia. A ler a Bíblia, tá certo. Mas não está totalmente certo. Estudar a Bíblia, examinar, ó. Você tem que estudar a palavra. Agora, outro conceito que eu quero apresentar para você. A Bíblia, voltando lá para o livro de Efésios agora, lá para Efésios, a Bíblia fala a respeito de algo muito interessante. Veja só, Efésios 2, verso 20. Efésios 2, verso 19 e 20, diz algo interessante. Se você quer conhecer mais a respeito da Bíblia, se você quer conhecer mais da verdade, você precisa conhecer isso aqui, ó. Efésios 2, 19 e 20. Presta atenção, ouça isso aqui. Efésios 2, 19 e 20. Vamos lá? O texto diz: E assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Presta atenção em algumas coisas que é importante destacar aqui. Edificados, o fundamento. Digamos assim, se eu disser assim, ó, Roberto, ele edificou essa casa, né, Dona Rosinha, mas edificou na areia, não é isso? Aí está, na verdade, uma casa que não está sólida, não tem uma base. O irmão Delício construiu uma casa, né, irmão? E o que precisou construir primeiro antes de fazer a casa? A base, né? A base. Então, para que você, no caso, não construa a sua vida espiritual em algo que não é de Deus, que é, no caso, essa comparação da casa, você tem que fazer o quê? Você tem que estar edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual era o fundamento dos apóstolos e dos profetas? O fundamento dos apóstolos eram os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Porque se você ler o livro de Mateus, você vai ver que cita o Antigo Testamento. Se você ler as epístolas de Paulo, você vai ver que ele cita o Antigo Testamento. Se você ler o Apocalipse, você vai ver que indiretamente ele tem referências ao Antigo Testamento. Entendeu? O Apocalipse não chega a citar, está escrito lá no Antigo Testamento, mas ele dá a entender uma mensagem, né, de que já estava escrita lá no passado. Agora, quando fala fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. Então, a igreja ela deve estar fundamentada tanto no Antigo como no Novo Testamento. E essa história da igreja diz assim, nós vamos agora só usar o Novo Testamento. Sabe o que acontece? Tem líderes que falam assim, não, nós não queremos mais o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem coisas que não é mais para os nossos dias. E isso é verdade. Nós não podemos mentir. Existem coisas como a lei cerimonial e outros rituais lá do passado que não são para nós. Mas o fato de essa lei
e outras coisas do Antigo Testamento não serem para os nossos dias, vai invalidar o Antigo Testamento? Vai deixar o livro de Salmos de lado? Vai deixar Provérbios de lado? Não. Porque os conselhos de Provérbios são válidos, os conselhos de Cantares são válidos para os nossos dias. As profecias de Daniel, elas se cumprem nos nossos dias. Então, por que dizer que o Antigo Testamento não vale mais? Como é que pode? A gente tem que se apegar à Bíblia toda. Eu quero convidar você nessa noite a se apegar à Bíblia inteira. Não só a um testamento, não só a um livro da Bíblia. E eu gostaria só de falar mais uma coisa antes de continuar. Tem gente que só gosta de ler Salmos ou Provérbios. Eu não gosto de ler outros livros. Só fica em Salmos e Provérbios. É muito bonito você ler as poesias de Salmos, você lê ali os conselhos de Provérbios. Mas e por que você não vai para o livro dos profetas? E por que você não vai para o livro de Crônicas? Mas o livro de Crônicas tem aquela genealogia. Sim, tem a genealogia chata, que é chata de ler. Mas você deve estudar a Bíblia, deve buscar entender o porquê que ali está escrito aquilo ali. Entendeu? Infelizmente as pessoas não querem usar a Bíblia toda, ignoram livros, acham que esses livros estão ultrapassados, quando na verdade não estão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Agora, aqui tem um outro detalhe. O apóstolo Paulo está dizendo assim, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Agora é aqui para nós. Lá em Mateus 16, existe um texto que é polêmico. Em Mateus 16, aqui está dizendo que Cristo é a pedra angular, não é isso? Agora, se eu ler esse texto de Mateus 16, vocês prometem que não vão embora? Porque esse texto é polêmico. Porque esse texto é polêmico. E você pode dizer, não quero ouvir falar desse texto. Sabe que texto é esse? São Mateus 16, verso... Cadê? Aqui, Jesus perguntou para os discípulos quem dizia o povo ser o Filho do Homem. Aí eles começaram a dizer, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias e tal, ou alguns dos profetas. Mas e vós, o que dizeis que eu sou? É o que está escrito no verso 15. Aí no verso 16, Simão responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, olha só o verso 17. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, que é filho de Jonas, no caso, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por que eu estou lendo essa passagem aqui? Porque existem religiões aí afora que se agarram nesse texto aqui e dizem aqui, a nossa igreja foi fundada por Jesus Cristo nesse dia. Mas peraí, Jesus não fundou a igreja sobre Pedro. Ele está fazendo um jogo de palavras. Pedro é pedrinha. E a palavra que Jesus usa aqui depois sobre esta pedra significa rocha. Então, sobre a rocha eu edificarei a minha igreja. E lá no livro de Efésios, como acabamos de ler, diz que Cristo é a pedra angular. Então, quando alguém chegar para você e dizer assim,
que a igreja está formada ou fundamentada sobre Pedro, isto não é bíblico, entendeu? Porque, na verdade, o que a Bíblia está dizendo aqui, de acordo com o texto de Efésios que nós lemos, é que Jesus Cristo é a pedra angular, é o fundamento da igreja, e não um ser humano. Vocês estão entendendo? Agora a gente precisa entender mais coisas. E como é que eu descubro a igreja verdadeira? Como é que eu vou identificar a igreja verdadeira no meio de tantas outras igrejas que ensinam tantas outras coisas? Por meio dos mandamentos. Isso. Mas existem doutrinas, crenças que a igreja ensina. Essa é uma delas. Nós vamos aqui rapidamente, ó. A primeira coluna aqui, que na verdade a igreja de Deus, ela tem, né, a primeira doutrina, é a Bíblia como regra de fé e prática, que eu acabei de falar agora há pouco. Entendeu? Você vá numa igreja que ensina a Bíblia, que ensine a palavra para você. Agora o pessoal, infelizmente, quer se apegar na revelação e deixa a Bíblia de lado. Aí o pastor fica, ó, Deus vai fazer prosperar a tua vida. Lá não sei aonde fizeram isso para você, fizeram aquilo para você. Gente, cuidado. Muito cuidado. A gente não pode se apegar a qualquer tipo de religião assim. Vamos lá, vamos à segunda doutrina. A segunda doutrina, nós não vamos abrir aqui por conta do tempo, porque se nós formos ler todos os textos, nós vamos ficar aqui até 10 horas da noite, até meia-noite. Isso se Dona Rosinha deixar, né? Mas, a segunda doutrina é crer em Jesus. Isso está lá em em Atos 16:30. Quando Paulo, né, estava preso, que ele foi açoitado, aí depois, né, que ele cantava com o seu amigo Silas, trazendo ali para fora, né, depois de um terremoto que aconteceu, que o carcereiro estava para tirar sua vida, ele perguntou: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí a resposta de Paulo é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Então a palavra de Deus diz que a segunda doutrina que a igreja de Deus ensina na terra é crer em Jesus. A salvação é unicamente por meio de Jesus, por meio da graça. Lá em Atos 4:12 diz que não há nenhum outro nome no céu ou embaixo na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo. Então, a Bíblia diz de uma maneira bem clara de que devemos crer na salvação por meio de quem? Jesus. Agora, se você crê aí na salvação por meio de outros mediadores, por meio de outras pessoas, isso não é bíblico. Entendeu? A Bíblia não ensina isso. Outra doutrina que a igreja de Deus deve ensinar, nós já falamos aqui, por isso que não vou abrir o texto, mas está lá em João 14, versos de 1 a 3, quando Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas voltarei e vos levarei para mim mesmo. Quer dizer, Jesus disse que ele voltará. Agora, a igreja deve ensinar a doutrina da volta de Jesus com milhares de anjos, todo olho verá, os mortos em Cristo ressuscitando, né? E reinando com ele durante os 1000 anos, um assunto que nós já estudamos também. Então a igreja de Deus deve ensinar essa verdade. Isso é uma verdade que é inconfundível na Bíblia, mas infelizmente as pessoas querem fazer o quê? Ignorar essa verdade.
Mas esta é a terceira coluna, a volta, é a terceira doutrina, a volta de Jesus. Outra doutrina muito interessante, essa nós vamos abrir, faço questão que a irmã Marlene citou, mas é importante abrir a Bíblia em Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12. Apocalipse é o último livro da Bíblia, viu? Apocalipse 12 e 17. Para quem não sabe, está depois de Gênesis. É isso. Ou seja, no finalzinho. No finalzinho. Para quem não sabe, está depois de Gênesis. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja, na Bíblia, se você for comparar na Bíblia, a Bíblia vai, assim, desde os profetas, como também no Novo Testamento, nas epístolas, vai fazer uma comparação. Ou seja, a Bíblia faz uma comparação ali do relacionamento de Deus com o seu povo, com o casamento de um homem com a mulher. Isso está, inclusive, no livro de Oséias. Você pode ver isso de uma maneira bem clara. Aí, então, o que acontece? O fato da mulher ser fiel ou infiel, como é retratado no livro de Oséias, ali uma mulher infiel, né? Significa que o povo de Deus estava sendo infiel a Deus naquela situação também, como o profeta estava passando. Então, o que eu quero dizer? Paulo vai dizer no Novo Testamento lá, né, que a mulher deve ser submissa ao marido e tal, mas ele diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, sendo... a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, e também fala que Cristo é o cabeça da igreja. Marido, cabeça da mulher, Cristo, cabeça da igreja. Então há uma comparação de uma mulher com a igreja. Então, quando Apocalipse fala que a mulher está sendo perseguida, ela está tratando, a profecia está tratando exatamente de uma perseguição à igreja de Deus nos últimos dias. Mas que igreja de Deus é essa? Que guarda os mandamentos de Deus. Ou seja, que obedece os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E que testemunho de Jesus é esse? É ter profetas. Ter profetas ali também. A igreja de Deus, ela ensina a validade dos mandamentos, certo? Ela ensina que os mandamentos de Deus são importantes para os nossos dias. Nós vimos ontem a respeito disso, né, anteontem também, e nós, no caso, podemos perceber que há uma ira de Deus, de Satanás contra o povo de Deus. Só para você ter ideia, ontem eu estava voltando lá do centro de recuperação, que eu fiz um estudo ontem lá, com a participação do Luiz Gonçalves, e a gente falou sobre a estratégia do inimigo, o tema do grande conflito. Aí, né, quando eu cheguei na praça, encontrei uma pessoa, e a pessoa se transtornou. E aí a pessoa dizia assim, eu te odeio, transtornada mesmo. E eu fiquei pensando, de primeira assim, eu fiquei pensando que era o psicológico da pessoa tal, mas depois eu também me toquei e falei, olha, não era só o psicológico. Eu tinha acabado de fazer um estudo bíblico lá sobre a estratégia do adversário, e o adversário vem e usa uma pessoa para me intimidar, para dizer, eu te odeio,
eu te odeio. Por quê? Por que Satanás os odeia? Porque a gente ensina a verdade. Então quem ensina a verdade não vai ser amado pelo inimigo de Deus. Por isso diz Apocalipse, irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar contra a sua descendência. E a Bíblia fala do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é a continuidade do dom profético. Em outras palavras, o dom de profecia continuaria na igreja de Deus nos últimos dias. Há profetas, ou seja, a igreja de Deus, ela crê que há profetas nos últimos dias. Ah, mas é só uma profetisa? É só Ellen White? Não. Deus pode levantar a Rebeca como profeta. Deus pode levantar eu como profeta. Por quê? Porque lembra da profecia de Joel? Lembra de Atos capítulo 2? Que vai se repetir nos últimos dias? Lá diz assim, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. E os vossos filhos, vossas filhas sonharão, né? Ali fala, os velhos terão visões. Então quer dizer que nos últimos dias Deus vai levantar profetas. Entendeu? A palavra de Deus fala isso. Diga. O Fantástico vai passar um negócio na televisão de rupiar. Ó, Viu? a Bíblia fala a respeito da sexta Rupiar de coluna. coisa ruim. Sexta coluna. A sexta coluna, ou a sexta doutrina, eu falo coluna porque está aqui escrito coluna, né? Mas a sexta doutrina da Igreja de Deus, nós estudamos ontem. Eu nem vou abrir o texto aqui. Qual foi a doutrina que nós estudamos ontem aqui? O sábado. A validade dos mandamentos, inclusive a guarda do sábado. E nós já estamos no sábado, assim, porque uma coisa que eu esqueci de colocar aqui ontem, é que o sábado, os limites do sábado vai de um pôr do sol a outro pôr do sol, assim como o limite de todos os dias da semana. Então a Bíblia deixa de maneira bem clara que o verdadeiro dia de guarda, segundo o livro de Ezequiel, no capítulo 20, verso 20, é o sábado. Santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E aí? Santificai os meus. Nós lemos isso aqui ontem. E então, a guarda do sábado, como um dia de adoração a Deus e expressão de amor, é um sinal de fidelidade àquele que nos criou. E outra doutrina, outra crença que a igreja tem. Essa crença está aqui em Apocalipse também. Vamos lá? Vamos ler? Apocalipse 14, versículo 6. Está escrito assim, Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e voz, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A Bíblia diz aqui que o Evangelho deve ser pregado só em Coração de Maria. A Bíblia está falando que é só para pregar só na Bahia. A igreja tem como propósito pregar o Evangelho no mundo todo. Lá em Mateus 24, 14, fala, a respeito disso.
Isso é muito importante. A igreja pregar o evangelho no mundo inteiro. E nós só precisamos entender isso, que esse é o último sinal do evangelho sendo pregado assim no mundo. É o último sinal da volta de Cristo. A oitava coluna, na verdade a última, que nós podemos dizer a última doutrina, ela é muito importante porque a igreja deve ensinar que o corpo é o templo do Espírito Santo. Nós estudamos aqui o tema do santuário, falamos que o santuário era um lugar muito importante e que depois deixou de existir, mas que existe hoje um santuário no céu. Mas nós precisamos hoje entender que o nosso corpo também é um santuário. É o santuário do Espírito Santo. E esse santuário, que é o santuário do Espírito Santo, precisa ser limpo. Você gostaria de ficar numa casa suja? Gosta? Sua casa você limpa todos os dias, né? A gente precisa ter cuidado com o nosso corpo. Isso tem a ver com o tipo de alimentação que você come, entendeu? Com as coisas que você faz, o cuidado com o seu corpo, entendeu? Tudo. Exercício físico, e a hora que você bebe água, e o que você come, e muitas outras coisas. Então, meus amigos, é muito importante nós falarmos sobre isso. Agora, só voltando um detalhe aqui, eu esqueci, eu falei aqui da questão da pregação do Evangelho em todo o mundo, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a igreja, ela deve ensinar essa verdade que eu falei, né, que o corpo é o templo do Espírito Santo. Ok, ótimo. Nós temos que nos cuidar. Mas pregar o Evangelho é muito importante, com engajamento, né? Levar o Evangelho. E a Igreja Adventista está nos 215 países, em 215 países, com igrejas e instituições de ensino de médio e de saúde, assistência social e humanitária, indústrias de alimentos, editoras, grupos, TV, rádio, internet, comunicando assim o Evangelho a todo mundo. A Igreja Adventista ela não é uma igreja assim de fundo de quintal. Aquela igreja assim que é fundada na casa de alguém e pronto, passa a ser um templo e fica só ali. Não. Nós temos TV, rádio, internet e a gente comunica o Evangelho para milhões de pessoas. Entendeu? E o pastor Gilson Brito fala de vez em quando na Voz da Profecia, nos áudios da Europa, cita, né, lugares distantes onde as pessoas estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Então, a nossa igreja adventista tem feito trabalhos, inclusive um trabalho como esse aqui, ó, que é, na verdade, você fazer uma live na hora do culto, você está ali filmando e de repente tem pessoas lá do outro lado do mundo que estão tendo acesso ao nosso conteúdo. Por quê? Porque nós estamos aqui para pregar o Evangelho e a gente usa até as redes sociais para fazer isso. Então é muito importante. E também o fato de a igreja ensinar os princípios de saúde é muito importante. Mas agora, queridos, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Isso quer dizer que só os adventistas serão salvos? É isso? Não. Por que não? Porque existe um texto, eu não vou pedir para vocês abrirem, porque vocês vão abrir outro texto comigo, mas o Senhor Jesus declarou algo muito interessante. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Vamos ver. Pronto. Encontrei.
Olha só. A Bíblia diz assim, ó. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por que eu estou lendo esse texto? Porque Jesus está dizendo assim, ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco, que não estão nesta igreja, que não estão com este povo. E no dia da volta de Jesus, Jesus não vai vir buscar a placa da igreja. Ele não vai vir buscar. Ó, aqui em Apocalipse 18, esse foi o texto que eu li lá ontem com o pessoal lá no centro. Se você ler Apocalipse 18, de 1 a 4, você vai encontrar algo muito interessante. Em Apocalipse 17, fala de uma grande Babilônia. É uma Babilônia, uma mulher, né, que é montada numa besta e que ela tem na testa dela o nome escrito Babilônia, a mãe das meretrizes e mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Isso está aí em Apocalipse 17. Eu já falei para vocês que a mulher significa igreja. E se a mulher do capítulo 12 representa a igreja fiel, esta mulher do capítulo 17 representa a igreja infiel. O povo que não prega a verdade. Entendeu? Aí agora, no capítulo 18, no verso 1 está escrito assim, ó. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Ó, a Bíblia diz que o anjo desceu e ele tinha uma grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. A terra um dia será iluminada com a verdade. O fato de o anjo iluminar o mundo com a sua glória quer dizer que muitas pessoas conhecerão a verdade. E aí então, então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e esconderijo e covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Quer dizer, caiu a grande Babilônia, acabou, a Babilônia foi desmascarada. A meretriz que enganava as pessoas, né, a religião falsa que enganava as pessoas com suas falsas doutrinas, agora foi desmascarada, e agora a verdade iluminou o povo de Deus. E aí vem o apelo que está no versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participarmos dos seus flagelos. Eu gostaria de dizer uma coisa para você nessa noite. O Senhor está chamando você para sair de Babilônia, para sair dessa confusão religiosa, desse meio desse povo que está sendo enganado com a mentira. E você precisa vir fazer parte do povo que ensina a verdade. Agora, o que adianta você ouvir a verdade aqui, você ir embora e continuar vivendo no erro? A gente tem que se apegar na palavra, na verdade. E eu quero, nessa noite, ter a certeza de que durante esses dias todos que nós estivemos aqui ensinando a palavra de Deus para vocês, aqueles que estão aprendendo, que estão ouvindo a mensagem aqui nessa noite, eles têm agora esta oportunidade de dizer: eu quero tomar uma decisão, eu quero tomar uma postura,
eu quero sair de Babilônia, eu quero sair desse mundo, eu quero servir a Jesus. O Senhor Jesus está te chamando. E você vai ter um tempo agora para você se colocar em pé e você dizer, eu quero. E eu estou falando com pessoas que ainda não são batizadas na igreja. São pessoas que ainda não são membros da igreja. Ah, você quer que eu vire crente? Eu quero que você sirva ao Senhor. É o momento de você consagrar a tua vida ao Senhor agora. E você vai poder ouvir uma música agora. E ela fala a verdade, a maior verdade que eu e você precisamos ouvir. Não busque uma igreja que ensina a coisa que você quer ouvir. Busque uma igreja que ensina a verdade, ainda que a verdade doa no seu coração. Agora, tome a sua decisão, porque hoje é tempo de se decidir por Jesus. Ouça Luiz Cláudio cantando essa canção. Mas tome a sua decisão. Você vai ficar sentado. Já faz muito tempo comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de glória. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se inclina ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que saia ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que saia ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que saia ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que saia ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Quero uma igreja que saia ferido, que rompe as correntes,
pessoas aqui que precisam tomar uma decisão pelo Senhor Jesus. Eu sei que é difícil, não é fácil. Ah, mas eu pertencer a uma igreja, eu fazer parte de uma igreja. Eu não estou chamando você para fazer parte de uma igreja, simplesmente. É para você fazer parte do povo de Deus. Ah, mas eu não já faço. Você faz parte do povo de Deus, assim, o povo de Deus que está lá em Babilônia. A palavra de Deus fala naquele texto que eu li de João 10, verso 16, que ainda tem outras ovelhas não desse aprisco. Deus tem o seu povo em todas as denominações, em todas as igrejas. Mas o Senhor trouxe você aqui para que você tome uma decisão. O Senhor está te concedendo essa oportunidade para que você tome uma decisão. Agora a tua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Que o Espírito Santo está chamando você. Mas agora chegou a hora de você sair de cima do muro. Eu quero fazer uma oração. Existe alguém que quer vir aqui à frente, daqueles que não são batizados, para que eu possa estar fazendo essa oração? Existe alguém que queira tomar essa decisão pelo Senhor Jesus? O Senhor Jesus está chamando você. Eu vou estar orando, mas saiba que o Espírito Santo está falando com você. Deus amado e soberano, muito obrigado pela vida de todos nós. Deus, eu te entrego a vida daqueles amigos que estão aqui nessa noite e que ainda não são batizados, que ainda não fazem parte do teu povo, no sentido de estar todos os dias te buscando, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito, tem um plano para a vida de cada um de nós. Senhor, visita aqui a cada um dos amigos aqui. Hoje é o penúltimo dia aqui nesse lugar, nessa casa. Mas não é o penúltimo dia em que o Senhor vai falar ao nosso coração. É verdade que o Senhor diz na sua palavra que o Senhor fala na sua palavra que chegará um dia em que não haverá mais oportunidade. Mas que cada um de nós aproveitemos a oportunidade para entrar pela porta e receber a salvação. Eu entrego, Senhor, a vida de cada um aqui nas suas mãos. E que mais uma vez as decisões tomadas aqui sejam tomadas para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amanhã é nosso último dia aqui na casa da irmã Rosinha. Viu? E não perca, porque vai ser muito bom. Ah, sim, tem um lanchezinho aí. Então vamos entregar a Deus. Pai querido e todo-poderoso, ainda oramos pelo lanche. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando as mãos que fizeram e também trabalhando na vida daqueles, dessas mãos também. Deus, eu te peço que o Senhor nos dê uma boa noite na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Peraí, gente, tem uma...